Olá, bem-vindos ao canal Economia Limpa. Meu nome é João Barreto e hoje falaremos sobre os principais bancos tradicionais, os famosos bancões. Muitas pessoas pensam que os bancões estão perto do fim e que as fintechs irão dominar o mercado. Mas será que é o fim dos bancões? Após a vinheta falaremos melhor sobre esse caso. Será que os bancões, os famosos bancos tradicionais, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, realmente ficarão para trás e que as fintechs, com seus conceitos disruptivos, as facilidades que eles oferecem com serviços rápidos e gratuitos online, será que realmente os bancos tradicionais ficarão para trás? Vamos ver alguns números desses bancos tradicionais que recentemente lançaram o seu relatório trimestral, o seu balanço trimestral do último trimestre de 2021, do quarto trimestre no caso. Vamos começar primeiro pelo Banco Santander. Santander do Brasil, pois é um banco espanhol, reportou o lucro líquido de 3,88 bilhões no quarto trimestre de 2021. Isso foi uma redução de 10,6% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Veja que mesmo com essa pequena redução de 10%, o lucro trimestral ainda foi bastante elevado, 3,88 bi. Já o lucro líquido do ano passado, 2021, ficou em 16,34 bilhões, ou seja, um aumento de 7% em relação a 2020. Então veja que um lucro líquido anual de 16 bi, mais 16 bi, é bastante considerável. E olha que o Banco Santander dos quatro é o que menos as pessoas gostam. Realmente, entre os outros bancos, ele fica um pouco para trás em termos de número. Já a receita de prestação de serviços ficou em quase 5 bilhões, o que representou uma alta de 3,1% em relação ao terceiro trimestre. Já as receitas totais em 2021 ficou em quase 19 bi. Ou seja, um aumento de mais de 13% em relação a 2020. Então veja que os números estão até positivos, apesar dessa pequena redução no seu lucro líquido. Vamos para o próximo banco. Aqui eu falarei só em linhas gerais, eu não vou esmiuçar o balanço de cada banco não. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é apenas para termos educacionais. Vamos para o próximo banco. O Bradesco reportou o lucro líquido no quarto trimestre de 2021 de 6,6 bi. Lembrando que a expectativa era de 6,9 bilhões. Ele ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado, o que representou uma redução de 2,3% em relação ao terceiro trimestre. Mesmo um pouco abaixo das expectativas, veja que ficou acima de 6,5 bi, que é bastante considerável. Já o lucro líquido do ano passado, 2021, ficou em quase 22 bi, uma alta de 32,6% em relação a 2020. Veja que quase 22 bi de lucro realmente é um número considerável. Já a receita de prestação de serviços ficou em quase 9 bi, o que representou uma alta de 1,7% em relação ao quarto trimestre de 2020. Já a provisão para devedores duvidosos expandida do quarto tri ficou em 4,23 bi, uma redução de 6,2% em relação ao quarto trimestre de 2020. Lembrando que no ano 2020 os bancos fizeram bastante provisão, pois não sabiam o quanto que a pandemia iria impactar os seus negócios. Eles fizeram uma provisão bastante elevada, pois poderia a crise se expandir por mais tempo. Vamos para o próximo banco, que é o Itaú. O Itaú teve um lucro líquido de 7 bi
o que representou uma alta de 5,6% em relação ao terceiro trimestre. Veja que a expectativa do mercado era de 6,8 bi, já o lucro veio um pouco acima das expectativas. Veja que o Itaú continua sendo um ótimo banco que, ano após ano, vem aumentando o seu lucro, apesar de estarmos em uma pandemia. Já o lucro líquido de 2021 ficou em quase 27 bilhões, o que representou uma alta de 45% em relação a 2020. Já a receita de prestação de serviços ficou em mais de 10 bilhões, o que representou uma alta de 1,7% em relação ao quarto trimestre de 2020. Já o PDD do quarto trimestre ficou em 6,8 bi, que representou uma alta de 21% do PDD. Então veja que o Banco Itaú no ano passado teve que aumentar um pouco da sua provisão, mas nada muito fora da realidade. Então vamos para o próximo banco, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma particularidade que ele é uma estatal, ou seja, a maior parte das suas ações pertencem ao governo. Tem pessoas que preferem não investir em estatal. Eu não vejo muito problema em investir em algumas estatais, como o Banco do Brasil, Petrobras, mas isso é questão de gosto. A expectativa do mercado em relação ao lucro líquido é de 4,78 bi e veio em 5,9 bi. Veja que o lucro líquido do quarto trimestre veio acima da expectativa do mercado, que é algo positivo, o que representou uma alta de mais de 60% em relação ao quarto trimestre de 2020. Já o lucro líquido de 2021 ficou em 21 bilhões, uma alta de 51% em relação a 2020. Já a receita de prestação de serviços ficou em 7,8 bi, o que representou quase 6% de aumento em relação ao quarto trimestre de 2020. Já o PDD de 2021 ficou em 13 bilhões, o que representou uma redução de 40% em relação a 2020. Então veja que o Banco do Brasil reduziu bastante a sua provisão para devedores duvidosos. Então, diante disso, veja que algumas fintechs, como o caso do Banco Inter, o lucro trimestral deles sempre fica abaixo de 100 milhões de reais. Já o Nubank sempre apresentou prejuízo. Apenas no ano passado, antes dela fazer o IPO na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela reportou um lucro de 76 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Veja que o lucro das fintechs, tem outras fintechs também, mas eu coloquei aqui as mais conhecidas. Veja que elas ficam na casa dos 100 milhões, abaixo dos 100 milhões. Já os bancões, os bancos tradicionais, o lucro trimestral dele fica sempre acima de 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões. Então veja que a diferença é grande. Eu não vejo no curto prazo os bancões ficando para trás em relação às fintechs. Claro que as fintechs têm um conceito bastante interessante, mas só que os bancões também estão se movimentando e não deixarão assim de mão beijada que as fintechs roubem bastante parte do seu mercado. Então elas estão se movimentando, criando novas fintechs, enfim, estão se modernizando e atualizando em relação ao que o mercado espera delas. Então eu vejo bastante espaço para que os bancões continuem atuando no mercado. É bom diversificar o seu portfólio, ter algumas fintechs para termos de crescimento, mas também ter algum desses bancões que eles pagam bastante dividendos. Claro que eles tiveram que dar uma segurada nos dividendos na pandemia, mas aos poucos eles estão voltando com a política de dividendos bastante interessantes. Caso você tenha gostado do vídeo, peço que você dê um like. Além disso, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para ficar sabendo dos novos vídeos. Também compartilhe esse vídeo para os seus amigos e também comente se você acredita que os bancões estão perto do fim ou se ainda eles estão resilientes e continuarão a dar bons resultados no futuro.
Por aqui encerro. Muito obrigado pela atenção.